A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por mais esse dia, por essa tarde. Estamos aí passando. Deus possa nos abençoar nessa rica oportunidade em que Ele nos concede de nós mais uma vez aí meditarmos nessa palavra de Deus que é santa, que é viva, que é eficaz e que é fiel em nossas vidas. Nós estamos vivendo aí esses momentos difíceis e nós temos visto, irmãos, como às vezes as histórias elas se repetem. Existe um provérbio aí bem do mundo que diz que a ocasião ela faz o ladrão, né? E nós estamos vivendo aí pessoas passando momentos aí trágicos, difíceis em suas vidas, outros muitos desempregados, outros aí que perderam entes queridos, outros talvez com pessoas da família num leito de hospital com esse vírus, né? Desse coronavírus. E nós temos que, meio a tudo isso, surge ainda esses mercenários vendendo as suas indulgências do século XXI. Pessoas que sem escrúpulo, em que realmente não pensam realmente no ser humano e querem usar essas suas indulgências mentirosas, oferecendo aí curas para esse vírus, para o coronavírus. E nós sabemos que isso é uma mentira muito grande. Então, a única cura para isso, hoje, no momento, é nós ficarmos em casa, é nós seguirmos as regras em que o Ministério de Saúde tem nos orientado, nós ficarmos em casa. Sabemos que tudo isso que estão oferecendo aí são mentiras, são palavras mentirosas, são os missionários, são os mercenários desse século XXI que nós estamos vivendo aí, oferecendo aí essas indulgências aí para poder curar esse vírus. Então você possa aí vigiar nisso em nome de Jesus. E baseado nisso, não essa palavra que eu disse, eu queria nessa tarde, nessa palavra que Deus trouxe no nosso coração, eu queria estar lendo o texto de Ezequiel 37, o versículo 1 ao versículo 4, em que nos diz assim esse profeta abençoado pelo Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo ele te abençoe, te guarde, fortaleça nesse momento que você está enfrentando, em que você precisa de uma palavra de fortaleza, uma palavra de renovo na sua vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que dentro dessa palavra o Espírito possa nos conduzir e também possa conduzir você naquilo que você precisa ouvir e meditar nessa tarde em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que a maior dificuldade nossa é quando nós perdemos o controle de qualquer tipo de situação. A nossa maior dificuldade como seres humanos é que nós fomos criados para dominar, dizendo assim. Você pode ver que Deus, quando ele criou Adão e Eva, a primeira coisa que ele fez para Adão é que ele dominasse sobre tudo. Adão tinha um domínio sobre os seres, sobre os animais. Então Deus nos criou para sermos conquistadores e dominadores. E quando nós perdemos esse poder que nós temos em nossas mãos, de domínio, de controle de qualquer situação, nós ficamos justamente, irmãos, sem saber como resolver a situação e às vezes perdemos o chão sem saber
Que rumo devemos tomar? Porque nós perdemos toda aquela possibilidade nossa. E eu queria, nessa palavra, em que Deus tira esse profeta de uma situação, o leva para um vale do Aço Seco para lhe dar um ensinamento muito grande. Ele não foi levado apenas ali naquele vale de ossos secos para poder admirar justamente o que havia acontecido, que já certamente foi um exército que foi derrotado ali. Mas Deus o levou, Deus que lhe deu um ensinamento. E em todas as situações em que Deus nos coloca, meus amados e minhas amadas irmãs, seja qual for a situação que Deus nos coloca, ou que a vida nos levar. Nós vemos que hoje vivemos uma situação que não foi Deus que nos colocou, mas a vida nos levou, a situação, a circunstância que estamos vivendo, nós fomos levados a estar vivendo nessa situação agora, dentro dos nossos lares, com esse vírus que está rondando, né, as nossas vidas, os nossos lares, nossas famílias. Então Ezequiel ele foi levado ali para ter uma experiência com Deus, para que ele pudesse ter justamente alguns ensinos com o nosso Deus. E eu queria, baseado nisso, nesse texto muito interessante, que nos dá essa diretória justamente às nossas vidas, sobre algumas situações que precisamos, decisões que precisamos tomar. Eu queria falar sobre o tema dessa palavra, impossibilidade humana versus poder de Deus. Impossibilidade humana versus poder de Deus, irmãos. Nós vemos na história, irmãos, quantos homens foram levados a situações como essa. A gente olha para a história do povo de Israel quando ele sai do Egito e eles se encontram em frente àquele mar. Eles não tinham como realmente vencer, atravessar, fugir do exército faraó. Eles estavam justamente naquela chamada impossibilidade humana. Mas vem o poder de Deus e Moisés, pelo poder de Deus, levanta o seu cajado e abre aquele mar e eles atravessam aquele mar com os pés enxutos. Nós vemos a história de Davi naquela grande batalha contra aquele gigante. Um homem que dava quase 3 dele, chegava a 3 metros de altura. Davi, ele não vence aquele homem com a sua força, com a sua destreza. O exército estava com medo, se escondendo daquele grande gigante Golias. Davi vence com a estratégia vinda pelo poder do nosso Deus. Impossibilidade humana versus poder de Deus. Dentro das suas limitações, Davi não venceria, como o exército de Israel não venceu, mas foi vencido pelo poder de Deus. Você olha para a história de Josafá, aquele grande rei que recebe um recado ousado do rei da Síria, e ele não tinha possibilidade humana nenhuma de vencer aquela peleja. E aquele homem, ele faz uma oração e diz: Senhor, é o teu nome que está nesta casa, é o teu nome que está nesse lugar. E Deus se levanta e ele mata naquela noite 185 mil assírios. Não foi necessário Josafá desembainhar nenhuma espada para vencer aquela batalha. Outro grande exemplo de impossibilidade humana, quando a gente vê aquela grande batalha de Gideão. O homem sai com um exército de 32 mil homens e Deus vai fazendo a sua seleção de homens valorosos, de homens que tinham realmente um objetivo para que eles pudessem lutar. E aquele homem, ele chega para uma peleja que tinha 32 mil homens, vai lutar apenas com 300, contra um exército mais poderoso que existia na ocasião. Quando você faz a soma, daria mais ou menos quase que mais de 50 mil soldados contra um de Gideão. E Gideão, Deus lhe dá uma estratégia. Aquele homem não precisa desembainhar nenhuma espada para vencer. Ele venceu pelo poder de Deus. Existem situações nas nossas vidas, irmãos, em que quando Deus quer fazer alguma coisa muito grande, que Ele quer nos colocar em uma posição melhor, fazer algo grande em tua vida, nós não somos levados para lugares confortáveis. É necessário Deus nos tirar de uma zona de conforto para que nós possamos justamente crescer, amadurecer,
desenvolver a nossa fé, desenvolver estratégias de batalhas espirituais para que possamos vencer. E quando Deus faz isso conosco, nós nos deparamos com uma decisão muito séria, irmãos. Porque quando eu sou levado justamente a confrontar qualquer situação, aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu decido parar no caminho, ou eu enfrento a situação que eu estou passando naquele momento. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu parar, irmãos, eu não vou alcançar meu objetivo. Eu tenho que tomar uma decisão, eu decido vencer, ou eu decido parar pelo caminho. E talvez a dificuldade que você está enfrentando hoje, nesse momento, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, talvez o que essa situação que está enfrentando, é a missão que Deus tem para a tua vida. Você viu o exemplo de Gideão? A dificuldade que ele enfrentou era a missão que Deus tinha para ele. Se tornou um grande, se voltou como um grande líder, um grande homem para a história de Israel. Muitas pessoas ficam sonhando, desejando ser como heróis da fé. Mas ninguém consegue ser um herói da fé numa zona de conforto. Tem que sair para o campo, tem que vencer, tem que batalhar. Tem que lutar pelo seu objetivo, lutar pelos seus ideais, lutar pelas tuas promessas. Então, para receber o que Deus tem, irmãos, temos que estar dispostos a enfrentar os problemas. Não adianta fugir de problemas. Não tem como fugir de problemas. Não tem como me desvencilhar de um problema, arrumar minha bagagem e fugir para outro lugar. Eu tenho que resolver os problemas. Você viu o exemplo de Jacó. Aquele homem passou anos e anos fugindo de problemas. Mas quando ele voltou, ele teve que ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. E foi ali que ele resolveu os seus problemas. Porque quando ele encontrou com o seu irmão, que estava tentando lhe matar, ele já estava decidido no coração a ser um novo homem, a ser outro homem. Tanto que Deus no Val de Jaboque mudou o seu nome de Jacó, de usurpador, mentiroso, enganador, ladrão, para Israel. Então, irmãos, não adianta fugir de problemas. Temos que resolver os problemas. E às vezes, uma nossa impossibilidade humana, ela não nos dá condições de nós resolvermos. Mas é aí que entra o poder de Deus. É aí que entra esse poder desse Deus maravilhoso e nos ajuda. Deus não te chamou para você fugir, mas te chamou para você conquistar, para você avançar. Não adianta fugir da situação. Ele quer que você conquiste, que você avance. Deus só vai nos dar uma direção, entende bem? Talvez você está orando a Deus, pedindo a Deus uma direção. Deus só vai te dar uma direção quando realmente quando nós enfrentarmos de frente o vale. Não adianta Deus dar uma direção se a pessoa não enfrentou a situação. Para que eu quero uma direção? Se eu não enfrentei, Ele só vai dar uma direção quando enfrentar de frente o vale, esse vale de dificuldade. Não adianta fugir, tem que enfrentar, vencer para a glória do Senhor. Peça a Deus estratégia, peça a Deus inteligência, peça a Deus sabedoria vindo dos céus para você realmente vencer esse vale, vencer essa batalha, vencer essa peleja sobre a sua vida. Porque para começar uma restauração, irmãos, Deus ele nos leva para os piores lugares. Se a função de Ezequiel fosse fácil, ele tinha levado Ezequiel para qualquer lugar. Ele tinha deixado Ezequiel sentado tranquilamente, como você vê no capítulo 2, assentado à beira do rio Quebar. Esse homem ele estava tranquilo, olhando para o horizonte, olhando para o movimento das águas, assentado à beira do rio Quebar no capítulo 2. Mas a missão dele era uma missão mais árdua. Era falar para um povo obstinado, duro de coração. Foi necessário ele sair da zona de conforto à beira do rio Quebar, estar olhando o movimento das águas, e Deus levar esse homem justamente para o cativeiro, e depois para o meio desse vale de ossos secos, para que ele tivesse uma experiência,
para que ele despertasse justamente em sua vida a palavra profética, a autoridade de Deus em sua vida. Então Deus, para fazer alguma coisa, para começar uma restauração, às vezes Ele nos coloca nos piores lugares, irmãos. Ele não nos coloca em lugares fáceis. Israel, eles estavam prontos para sair de dentro do Egito. De repente Deus fala, só manda o povo voltar e se acampar entre Piairote, entre cidades inimigas. E de repente eles olham, estavam cidades inimigas, o Mar Vermelho e o exército faraó vindo atrás deles. Colocou eles justamente num beco sem saída, sem nenhuma possibilidade humana de sair daquela situação. Porque eles tinham que realmente clamar pelo poder de Deus, ter um reencontro com o poder de Deus nas suas vidas. Então, antes, irmão, das bênçãos em nossas vidas, temos que passar, irmãos, pelo deserto. Porque é no deserto, irmãos, que aprendemos que Deus ele tem para a nossa vida. O deserto é uma escola, mas ninguém quer enfrentar deserto. Porque é difícil. O deserto te leva a você ter visões. O deserto te leva a você ter sede, fome, necessidade, carência. Mas é ali que nós aprendemos, é ali que nós amadurecemos. É ali que nós crescemos. É ali que nós nos aproximamos de Deus, irmãos. É ali que nós, às vezes, não temos amigos, mas temos a presença de Deus em nossas vidas. E tem uma coisa importante. Você é a resposta. Você não é o problema. Às vezes, na situação que a pessoa enfrenta, ela acha que ela é o problema. Ela diz, o problema está comigo, só pode ser. Mas você não é o problema. No momento, você é a resposta para qualquer situação. Depende de você. Depende da tua decisão que você tomar. Então, mesmo quando não há resposta, irmãos, existe uma resposta. Mesmo que você olhe como Ezequiel, esse homem ele chega diante daquele vale de ossos secos e Deus lhe faz uma pergunta: pode esses ossos secos reviverem? Aos olhos humanos, irmãos? De maneira nenhuma. Nem a ciência, como hoje nós, o avanço que ela tem tecnológica, em tecnologia, em estudos avançados, diante de um vale de ossos secos, não tinha como aqueles ossos reviverem. Mas aquele homem, a sua impossibilidade humana versus o poder de Deus, ele disse, Senhor Deus, Tu sabes. Situações que só o poder de Deus, irmãos. Esse homem, ele sabia que ele não tinha a resposta, mas ele sabia quem tinha a resposta. Talvez hoje você vive essa situação. Eu não tenho a resposta, mas você possa saber quem tem a resposta. O fato de você não ter uma resposta, o fato de você não ter uma solução para o teu problema, o fato de você não saber como resolver o teu problema, não é importante. O importante é você saber de onde vem a resposta. Quem pode resolver o teu problema? Quem pode agir na tua causa? Isso é o mais importante. Que as nossas limitações nos levam muitas vezes a nós nos amedrontarmos. A nós nos sentirmos muitas vezes menosprezados. Mas é nesse momento que nós nos voltamos para um Deus poderoso, olhando para o salmista e diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os teus olhos para o monte nesse momento, nessa tarde, nesse momento que você fala com o Senhor, em que você ouve essa palavra. Então Deus ele tem uma resposta para você. No momento em que Deus pergunta se haveria possibilidade daqueles ossos sequíssimos voltarem a viver, o profeta disse, Tu sabes, Senhor. Isso significa que naquele momento ele não tinha resposta para aquela situação. Ele não tinha resposta. Mas sabia que Deus tinha, pois havia alguma coisa difícil para Deus, irmãos. Isso é importante para você hoje. Pode existir alguma coisa impossível para nós, mas para Deus não existe nada difícil.
Ele pode agir em qualquer situação. Deus falou em Ezequiel, anda ao redor dos ossos, anda ao redor do vale. Uma palavra assim, irmãos, você olha assim, muito louca, humanamente dizendo, você andar em volta de um vale de ossos. Primeiro tem que confiar nesse Deus. E primeiro você tem que ter certeza que você é uma pessoa que está lúcida, senão você vai achar que você está louco, ouvindo vozes. E esse homem, ele começa a andar em volta daquele vale de ossos. Irmãos, tem situações nas nossas vidas em que nós não vamos vencer sentado num sofá, com um copinho de suco, com um controle remoto nas mãos. Ainda que é muito bom. Mas tem situações que é necessário nós andarmos em volta do vale de ossos. Tem situações, irmãos, que não é necessário nós nos levantarmos, em nós caminharmos em volta do vale. Desse vale que às vezes nos cercam. Esse vale talvez cerca a tua casa, o teu lar, esse momento que você vive. Seja um osso seco, um vale de osso seco de enfermidade, seja de desemprego, seja de falência em qualquer situação, seja de um vale de osso seco no teu relacionamento, no teu sistema familiar. É preciso caminhar. É preciso se levantar. É preciso tomar uma posição nesse momento e dizer, eu não aceito isso. Eu vou profetizar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus negócios. Deus vai te dar uma estratégia, vai te dar inteligência, sabedoria, autoridade, unção para você profetizar. O seu prazo de validade não está dentro da sua fé. Todo tipo de produto que você compra, você olha para a validade daquele produto. E ele tem um certo tipo de validade, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Mas nós não. O meu prazo de validade, ele está dentro da minha fé. Na medida que a minha fé se renova, o meu prazo de validade, ele continua. Então, o seu prazo de validade está dentro da sua fé. Como é que está a sua fé? Nunca se esqueça. A resposta para todas as coisas. Pois Deus sabe de todas as coisas. A resposta, irmãos. Existe uma resposta, é só buscar em Deus, só esperar em Deus, confiar em Deus. A resposta é para todas as coisas. Mas a resposta só virá no tempo de Deus, no tempo dele. O que acontece é que nós queremos dar resposta no nosso momento. E há respostas que elas vão vir no tempo de Deus, no momento dele, no momento adequado dele. Ele não vai te dar uma resposta fora do tempo, mas é no tempo dele que ele achar necessário. Deus não conhece, irmãos, uma situação que não possa resolver. Ele não conhece uma situação que ele não possa resolver. Ele pode todas as coisas. E ele opera o impossível, irmãos, através do homem. Ele opera o impossível através de mim, através de você, que ele faz o impossível. Deus usa o homem. Então nós não podemos ficar parados. Temos que deixar Deus nos usar, irmão, seja dentro do nosso lar, seja profetizar sobre nossa cidade, sobre o nosso ministério, sobre nossa casa, família. Deus nos usa para a glória dele. Ele opera o impossível, irmão, através da profecia, palavra profética, palavra de unção, de autoridade. Você precisa profetizar palavras, irmãos, e não os problemas. Talvez hoje você está profetizando problemas, se lastimando, reclamando, murmurando. Profetize palavra de autoridade, palavra de poder, palavra de vitória, palavra de vida sobre a sua casa, sobre os teus negócios. Quem sabe loja, salão, que for está fechado, talvez falta de emprego, talvez finanças, talvez a enfermidade. Profetiza a palavra de vitória sobre a tua dificuldade hoje, nesse momento. Seja a boca de Deus. Não ore apenas, mas fale ao seu problema. Aprenda a profetizar aquilo que você quer.
Talvez você fale assim nesse momento: pastor, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa expressiva em oração. Eu não tenho uma grande oratória. Eu não sou uma pessoa eloquente na minha palavra de oração. Então você vai se surpreender pelo que eu vou te dizer. Deus, ele não ora pela palavra que sai da tua boca. Ele ora para que está o teu coração cheio. Deus quer ouvir o teu coração, o clamor da tua alma, o teu coração. Que as palavras, às vezes, elas saem bonitas, mas não expressam um sentimento. Mas o coração não tem como enganar. Ele expressa aquilo que está lá nas nossas entranhas, no nosso coração, no nosso sentimento. Então eu quero dizer para você nessa palavra, talvez você se sinta até inferior a alguém. Não ora bem, não se expressa bem. Mas Deus quer olhar para o teu coração, profetiza. Deus, ele começou, e entenda bem. Então você pode se sentir até inferiorizado, até inferior a alguém. Dizer, na minha igreja tem uma pessoa que ora muito bem, está vendo na tua casa, na tua família, alguém que ora muito bem. Mas entende bem. A resposta não vem por aquele que ora muito bem, que ora bonito, que faz um curso para oratória, que faz um curso para se expressar bem, para conhecer todo tipo de oração, não. A resposta, ela vem, é quando eu rasgo meu coração para Deus. Preste atenção, quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte para você. Deus poderia ter começado um movimento nesse vale de ossos secos com aqueles ossos maiores, com o crânio, né, que é a cabeça. Poderia ter começado, talvez, movimentar ali o fêmur, os ossos maiores do corpo. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia também ter levado Ezequiel lá no meio, feito de Ezequiel juntar todos os ossos, osso por osso. Mas o mais incrível, preste atenção. O grande milagre, ele aconteceu quando Deus disse, olha, profetiza a esses ossos. Ele precisa falar para os ossos. E como é que esses ossos iriam ouvir? Sabe como eles ouviram? Sabe como é que o movimento todo começou? Através de 3 minúsculos ossos que chegam até ter 1,5 milímetro de tamanho. Que ali no meio daquele vale de ossos secos, eles não estavam sendo vistos, não encontravam eles um osso de 1,5 milímetro. Dentro de um vale de ossos secos, você não encontra nunca. É como uma agulha no palheiro. E foi através desses ossos que ficam localizados no ouvido, martelo, bigorna e estribo. Esses 3 minúsculos ossos, começou o grande poder de Deus, que aqueles ossos se levantam, começam a se formar um grande exército. Deus não quer que você se prepare hoje, Ele quer que você ouça o que Ele fala contigo. Ouça a voz de Deus nesse momento. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre os teus negócios. Sobre aquilo que você precisa. Enfermidade, problema familiar. Profetiza hoje. E Deus vai se levantar em teu favor. E você vai ver justamente como Ezequiel ele ouviu. Barulho de ossos se movimentarem, se moverem, se unirem um no outro. Então você precisa hoje, se você está nessa impossibilidade humana, receba esse poder na tua vida. E Deus vai agir em teu favor, na tua casa, na tua família. Deus te abençoa, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Espírito Santo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, possa fazer o seu rosto resplandecer sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz, a vitória no teu coração, na tua alma, no teu lar, na tua casa, na tua família. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te dê palavra de sabedoria profética sobre a tua vida. Essa é a minha oração nessa tarde, que você seja abençoado
abençoada em Cristo Jesus. Deus te abençoa.